empreender ou trabalhar para uma empresa americana? Essa é a primeira pergunta que eu te faço quando você vem falar comigo que quer trabalhar com arquitetura, design de interiores. Ju, eu trabalho com móveis planejados, eu sou artista 3D. Enfim, quero trabalhar na minha área nos Estados Unidos. Eu preciso saber disso. Se você quer empreender, ter seus próprios clientes, captar, né, gerenciar a sua empresa, seu escritório, ou se você quer entrar para uma empresa e ser contratado, entrar como um funcionário, como né, um arquiteto ali dentro daquela empresa. São perfis completamente diferentes. E eu vou te trazer hoje esses dois lados da moeda. Por quê? Porque eu já estive dos dois lados. Já trabalhei por mais de 3 anos para uma empresa americana. Então, eu entrei como cadista, sabia nada, era muito pior do que Copcole, porque eu não sabia nada mesmo. Caí de paraquedas nessa empresa, mas consegui um emprego e vamos lá, né? Então, eu falei, me viro e aprendo. E fui aprendendo, levei muito tempo para aprender. E depois, quando eu saí da empresa, ao longo desses 3 anos que eu fiquei lá, eu saí como lead designer, que é uma pessoa que cria, que participa do conceito, que participa das reuniões com o cliente, que entende de todo o processo. E eu passei por todas as etapas dentro dessa empresa. Por quê? Porque era uma empresa, meu chefe era muito visionário. Ele era não, ele ainda é, ele só não é mais meu chefe. Mas ele é um cara que começou a empresa dele com uma equipe de mão de obra. Daqui a pouco ele montou a equipe de projeto. Depois ele entendeu que marcenaria dava muito dinheiro, ele foi lá e montou a marcenaria também. Aí vidraçaria, a gente faz muito, né? Faz vidro, espelho, box, enfim, faz muitas coisas de vidro. Ele foi lá e montou uma vidraçaria. Então, eu trabalhava nessa empresa que ela tinha um 360 completo da obra. E ele ainda fazia contratos turnkey, que são contratos que você pega o projeto, faz a obra e entrega até a escova de dente no banheiro. E nos Estados Unidos tem muito isso, né? Igual Irmãos à Obra, que eles fazem lá aquela superprodução, aquilo é verdade, existem contratos assim, que você produz a casa, coloca todas as flores, todos os arranjos, os quadros, né? A partir de uma verba, é definida uma verba dentro daquele orçamento, você faz caber o seu projeto, executa, enfim, deixa tudo pronto. Então, por isso, eu tive uma experiência muito rica, foi muito mais do que uma escola. Durante 3 anos, eu trabalhei para essa empresa passando por todas essas etapas. Então, é um processo que eu domino muito bem. Trabalhei por 3 anos para essa empresa. Depois, eu me senti pronta para ter os meus próprios clientes. Chega uma hora que você fala, pô, cheguei no meu teto, cheguei no meu limite. Eu já estava numa zona de conforto que eu fazia projeto de olhos fechados, sabe, no automático, sabe quando você nem pensa mais para fazer? E aquilo começou a me dar uma agonia. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso crescer. Sabe quando você vai se sentindo estagnado? O meu crescimento foi tão grande dentro de 3 anos, né? Porque eu comecei do zero e cheguei no topo da cadeia, né? Da hierarquia, que eu falei, eu preciso de mais. E qual é o próximo passo? O próximo passo é eu trazer os meus próprios clientes, né? Eu pensar por mim mesma e gerenciar a minha própria empresa. E eu falei, quer saber? Dá medo, né? Empreender dá medo, porque você gera... você não tem resposta para as coisas, né? Tem vários lados, isso tem vários ônus. E aí eu falei, não, mas eu vou. Eu vou porque eu já passei por tanta coisa, não vai ser isso que vai me segurar e eu quero crescer. Eu tenho essa necessidade, sabe, de me desafiar a crescer. Então, hoje eu empreendo, faço projetos de casa nos Estados Unidos, na Flórida especificamente, tá? Então, eu tenho esses dois lados. E essa pergunta é muito importante para você se entender. Esse vídeo, esse episódio de hoje não é sobre mim, tá? Eu vou, através da minha história e da minha experiência, eu vou mostrar para você os dois lados, para que você consiga se visualizar aonde você está dentro dessa história, sabe? Qual é o lado que você quer. Por quê? Porque também não adianta você gastar toda a sua energia, porque a energia é como uma bola de fogo. Você é essa bola de fogo. Se você dispara fogo e a sua energia para todos os lados, dissipando essa energia, qual a chance de você chegar nesse objetivo aqui, né? Você está indo para todos os lados, você vai avançar de pouquinho em pouquinho para cada um desses lados. Até você chegar aqui, vai demorar muito tempo e pode ser que você nem chegue, porque pode ser que a sua energia vá para o lado errado. Do contrário, né, a outra opção seria você pegar toda a sua energia e atirar num lado só. Você guiar a sua energia para um único ponto e não desperdiçar a sua energia para todos os lados. Eu aprendi isso nos Estados Unidos, porque lá os escritórios são muito segmentados. São segmentados a ponto de ter nicho, de só fazer banheiro, né? Eu já falei sobre isso aqui também, só fazer cozinha, só fazer salas. E aí os escritórios se tornam especialistas naquilo. E aí você vai falar, gente, mas quem faz cozinha não faz banheiro? Porque no Brasil a gente está acostumado com isso, pegar todos os tipos de projeto. Não.
eu quero ser especialista nisso, eu quero ser excelente nisso. Por quê? Porque se você se especializa em uma área específica, especializa numa área específica, né? Redundante. Enfim, português está ótimo. Ainda bem que não é aula de português. Se você se especializa num nicho, né? Escolhe esse nicho e foca nele, você vai tornar ele excelente, você vai se tornar excelente. E aí você vai diminuir os prazos, você vai melhorar a qualidade da entrega. Talvez você consiga até melhorar o seu preço, porque você vai diminuir o prazo, né? Vai entregar mais rápido, enfim. Você consegue ser excelente naquilo, você domina tudo sobre aquele espaço, sobre aquele tipo de projeto. E americano é assim. Então, é muito melhor no começo, quando você está começando do zero, né, quando você não tem experiência nenhuma ainda nos Estados Unidos, você quer entrar nesse mercado que é novo, por mais que você tenha 20 anos de experiência no Brasil, como eu já tinha, 18 anos de experiência de arquitetura no Brasil ativamente, eu tenho mais de 1 milhão de metros quadrados projetados no Brasil. Se eu te mostrar minhas RT, você não acredita o tanto de coisa que eu já fiz. Eu trabalhava muito com urbanismo, loteamento, fiz até minha casa, minha vida, fiz condomínios de luxo, eu fiz de tudo um pouco, né? Paisagismo, praça, parques. Então, eu tenho projetos no Brasil inteiro, muito, Brasil inteiro não, exagero, né? Mas eu tenho projeto em Minas, eu tenho projeto em São Paulo, eu tenho projeto em Santa Catarina, eu tenho projeto na Bahia, tenho projeto no Espírito Santo, tá? De condomínios, de loteamentos. Hein? Então, eu já rodei muito fazendo projetos, tenho muita experiência. Mas o que vale essa experiência toda no Brasil, nos Estados Unidos? Nada. Vale por quê? Porque me dá confiança, eu tenho propriedade no que eu faço e tudo mais. Mas, nos Estados Unidos, eu estou começando tudo zero. E é muito importante ter essa humildade de se colocar como um aprendiz, tá? Por quê? Porque é um novo mercado, uma nova cultura, são novos tempos de resposta, tá? O americano, ele é muito direto, ele tem uma forma diferente de lidar com os negócios, com os projetos, com tudo. Então, tudo que você sabe no Brasil vai ser muito bom para você. Você vai continuar carregando essa bagagem, mas nos Estados Unidos você vai começar do zero nesse mercado, tá? As técnicas, a aplicação, os processos, a gestão, é tudo muito diferente. Então, eu vou te mostrar esses dois lados. Qual é o lado bom de trabalhar para uma empresa contratar? Que é exatamente tudo que eu te trago dentro do programa Seja Arquiteto na América, tá? Eu pego toda essa experiência minha dos dois lados e te transfiro para o programa Seja Arquiteto na América para que você consiga se inserir. Então, o programa Seja Arquiteto na América, ele é totalmente voltado para a parte prática. Por quê? Porque é toda a minha experiência nos Estados Unidos, bem prática, tá? Para você se inserir no mercado e aplicar isso na dinâmica de trabalho do seu dia a dia, quando você for trabalhar. Então, qual é o bônus, qual é a vantagem de ser contratado por uma empresa? Quando eu comecei a trabalhar, eu só via vantagens. Por quê? Porque, primeiro, que eu precisava muito do emprego, eu precisava muito de dinheiro. Então, só isso daí eu já tinha 2 cheques, né? Porque o dinheiro era muito bom, eu recebia a cada 15 dias, e eu era quase que, se eu não acreditava que aquele dinheiro estava entrando na minha conta, parecia tão fácil. Não era fácil, por quê? Porque eu trabalhava muito, não vou mentir, e eu ganhava por hora, que era uma coisa muito maravilhosa. Quando você ganha por hora, eu já tinha um valor certo, fixo por hora combinado. Então, se eu trabalhar, e aí anotava todas as minhas horas, tem um software de controle, que a gente usava, o Builder Trends. Eu posso escrever aqui também na descrição desse episódio o nome do software. É um aplicativo, a empresa paga e esse aplicativo faz o gerenciamento de pessoas, de processos, o cliente também tem acesso, os projetos todos ficam ali dentro, enfim. Então, a gente colocava lá, a hora que a gente começou a trabalhar, clica no reloginho. Quando você para almoçar, para de novo. Voltou do almoço, continua. Parou de trabalhar à noite, para de novo. Então, ao final de 15 dias, o meu chefe não, né? A pessoa do RH tinha o controle das horas de cada pessoa que trabalha, porque a empresa era muito grande. E aí, a cada 15 dias eu recebia o dinheiro na minha conta, sem esforço nenhum. Por quê? Porque uma vez que você faz o cadastro da sua conta, de banco para banco, nada demais. A única coisa que eu tive que fazer é passar não é BIM, tem uma sigla, BPN, sei lá, enfim. Tem um número internacional, que cada banco tem esse número internacional. E aí eu peguei esse número, passei para a pessoa do financeiro da empresa e ela fez o cadastro e acabou. E ela associou os dados da minha conta à conta da empresa, fazia transferência direto para minha conta. Muito simples, tá? Muito simples mesmo. Trabalho nenhum, eu tive que sair de casa, tudo pelo computador, fiz o cadastro e acabou. Então, a cada 15 dias eu recebia o salário na minha conta. Gente, era tão bom. E outra, o meu chefe, ele não se opunha a trabalhar hora extra. Então, se eu trabalhasse a cada 15 dias 100 horas, se eu trabalhasse 50 horas por semana, problema nenhum.
mesmo porque tinha muita demanda, né? Claro que eu não ficava fazendo hora. A gente fazia reuniões online e tudo mais, câmera ligada para a gente fazer as reuniões, compartilhava a câmera, desenhava na tela. Então, era uma dinâmica de trabalho que não dá para você mentir. Tipo assim, não estou trabalhando, eu estou aqui vendo televisão, mas o reloginho está lá apontando. Não rola isso. Por quê? Porque você fica no chat, tem os softwares, os aplicativos, e eu ficava ali o tempo inteiro falando com a empresa. Esse era o meu trabalho, tá? Não são todos os empregos assim. Essa era a dinâmica da empresa que eu trabalhava. Eu tenho alunos que trabalham para empresa fixa, mas trabalham sob demanda. Então, por exemplo, trabalha com uma carga horária combinada. Olha, eu quero que você trabalhe para mim part-time, então você vai trabalhar 20 horas para mim por semana. Já é combinada essa carga horária, e aí a pessoa vai te mandando as demandas. E aí você tem liberdade de trabalhar na hora que você quiser. Só que ela vai te pagar exatamente essas 20 horas semanais. E aí você vai ter que fazer, olha, essa semana eu quero que você faça o mood board, o levantamento desse banheiro, o detalhamento dessa cozinha. Aí você, dentro dessas 20 horas, você vai fazer o seu trabalho. Se você vai fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o problema é seu. Ao longo da semana, você vai ser cobrado na sexta-feira. Ô, Juliana, você fez aquele trabalho? Cadê o banheiro? Cadê? Sempre vai ter alguém para te cobrar. Então, cada empresa vai ter uma dinâmica de trabalho diferente. Nem todas as empresas são engessadas a ponto assim, olha, você tem que entrar 8 horas da manhã, parar meio-dia, 1 hora você volta, 5 horas da tarde você para de novo. Nem todas as empresas são assim. A empresa que eu trabalhava era uma empresa muito grande, como eu falei, a gente lidava com obra, a gente lidava com projeto, com marcenaria. Eram várias frentes de trabalho e todas essas equipes, né, que eram várias, tinham que se comunicar. Então, a gente precisava estar trabalhando no mesmo horário comercial. Para quê? Para que as coisas fossem resolvidas. O pepino na obra está rolando, eu preciso dar uma solução para o projeto agora. Juliana, aquela paginação de piso não vai dar, porque tem esse recorte aqui, esse sensado. Enfim, imprevistos na obra acontecem, ainda mais que eu trabalhava com reforma, então eram muitos imprevistos, né? Demoliu a parede, do nada apareceu um pilar. Então, eu tinha esse horário pré-definido, mas o meu chefe pagava hora extra morrendo de rir, porque para ele eu sou barata. Desculpa, para ele eu sou barata. Para mim, eu estava ganhando 3 vezes mais do que eu já ganhava no Brasil, mas eu ainda ganhava menos do que um arquiteto formado nos Estados Unidos. Aí você vai falar assim para mim, Ju, mas você não se sente explorada? Não! Claro que eu não me sinto explorada. Eu já ganhava 3 vezes mais. Por que eu tenho que me comparar com uma pessoa que está lá, com uma pessoa que se formou lá, uma pessoa que gasta em dólar? Se eu já estou feliz com o que eu ganho aqui, com o que eu tenho aqui, com a vida que eu levo aqui, por que eu tenho que me comparar? Porque o arquiteto que trabalha lá e que mora lá, que trabalha presencialmente, ele ganha $6.000. Você está ganhando só 4.000. Cara, mas $4.000 tá bom para você? É mais do que você ganhava no Brasil? Então, que cargas dava? Você está pensando que você é explorado, você não está nos Estados Unidos. Então, eu nunca tive esse problema, sabe, de me comparar, de me inferiorizar, de me fazer de vítima. Ai, coitadinha. Porque eu já entrei ganhando muito bem, mesmo sem saber porcaria nenhuma, tá? Eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia era inglês. Eu não sabia arquitetura nos Estados Unidos. Não, assim, sabia de experiência de viajar, olhar em filme, assistir televisão, mas isso não é saber fazer projeto, né? Muitas vantagens, né? Então, vantagem financeira, a vantagem de tempo. Por quê? Porque eu sabia ali que eu tinha aquele horário certo. Quando acabava a minha hora, eu abaixava o computador e a minha dor de cabeça, o meu problema, a minha preocupação acabava. Por quê? Porque a partir do momento que eu parei de trabalhar, quem está lá nos Estados Unidos vai se virar com a obra, vai continuar com os problemas. Amanhã, às 8 horas da manhã, o meu problema volta, né? Vamos supor que tivesse algum problema na obra. Então, você não tem aquela preocupação 24 horas com o cliente, com o trabalho, com o projeto, com isso que está andando. Mesmo eu sendo uma pessoa que visto a camisa da empresa. Eu sou daquelas que sonha com a solução do projeto, sabe? Que fica procurando solução, que investigo e tal. Eu sou dessas, mas mesmo assim é completamente diferente de ter a responsabilidade de pagar as contas de todo mundo. Por quê? E aí vem o outro lado, né? O outro lado é quando você é o empresário. Quando você é o dono da empresa, você tem que pensar nisso 24 horas por dia. Você é a pessoa que tem que fazer acontecer, você tem que fazer o dinheiro girar, o dinheiro entrar. Você tem que cumprir com as suas promessas com o cliente. Você tem prazos para cumprir, tem o pedreiro que te deixa na mão, tem uma série de imprevistos que acontecem quando você é dono de uma empresa. E de escritório de arquitetura, porque a gente lida mesmo com imprevisto. Mesmo que seja uma obra começando do zero. O material atrasa, a entrega, o porcelanato chegou uma caixa quebrada, tem que trocar. Enfim, a gente lida com várias coisas, né? A gente tem que ser pessoas proativas e saber resolver problemas. Isso faz parte da arquitetura,
faz parte do design de interiores também. Então, você ser empresário, você tem esse ônus, que para muitas pessoas não vai ser um ônus, tem gente que lida muito bem com isso, que é a responsabilidade, o peso dessa, sabe, de fazer esse dinheiro, de trazer, de ser constante, de estar sempre trazendo, captando cliente novo, fechando contratos novos e cumprindo com o que você promete. Enfim, a responsabilidade financeira e de você não deixar a empresa quebrar, né? De você honrar com aquilo que você se propôs a fazer, que você propôs para o cliente. É uma responsabilidade muito grande. Então, muitas vezes, a gente abre um escritório de arquitetura pensando só na cereja do bolo. A gente pensa só na cobertura ali, na parte gostosa, não é verdade? A gente pensa só ali na criação. Quem que não ama criar? Quem trabalha com projetos de arquitetura, com design de interiores, ama criar. A gente vive disso. Nós somos muito criativos. E isso é o que você menos vai fazer se você for empresário. Porque a gente tem que lidar com pessoas, com clientes, com insatisfações, com clientes assim, enchendo o saco assim, uma hora cansa, né? Gera um desgaste. Mas às vezes o cliente fica te mandando mensagens em horários fora do horário comercial e ele se sente, né, injustiçado porque você não respondeu a mensagem dele às 10 horas da noite da sexta-feira, né, porque você não atendeu a mensagem dele no domingo porque ele está na casa do melhor amigo dele, que ele viu aquela churrasqueira gourmet maravilhosa e ele quer uma igual para casa dele e você não atendeu, né, você não respondeu a mensagem dele e ele reclama ainda com você por causa disso. Ser empresário tem esse lado. Em compensação, o ônus de você ser contratado, você deve satisfação a alguém, né? Você vai ter um chefe. Se você é empresário, o seu chefe é o cliente, porque você também dá satisfação para o cliente. Em compensação, você tem a liberdade, que você não tem tanta liberdade quando você é contratado. Por quê? Porque você tem ali prazos para cumprir, uma demanda para cumprir, uma produção, né? Tipo assim, eu vou trabalhar sobre produção. Então, essa semana eu tenho que cumprir, tenho que fazer o detalhamento inteiro de uma cozinha. Você tem que cumprir aquele prazo, você deve satisfação para a empresa, para o seu chefe, para a coordenadora, enfim, para alguém. E aí, às vezes, você fica limitado em relação ao horário, a liberdade e tal, e você quer viajar no feriado e não pode emendar o carnaval inteiro, porque você tem que trabalhar e a empresa vai abrir na segunda-feira de carnaval, né? Porque Brasil não é Estados Unidos. Estados Unidos não tem carnaval como no Brasil. Aí você vai falar para mim, Juliana, então eu não quero mais trabalhar nos Estados Unidos, porque carnaval para mim é muito importante. Talvez o carnaval para você seja muito importante. Eu cheguei ao ponto de pensar o seguinte, de que adianta ter 30 dias de férias no Brasil se você não tem dinheiro para usar nas férias? Me fala. Eu tinha 30 dias de férias no Brasil quando eu trabalhava para uma empresa, mas eu não tinha dinheiro para ir para a Europa. Tipo assim, porque todo mundo vai, né? Esse ano todo mundo foi para Santiago. Nossa senhora, não dava para abrir internet. TikTok, todo mundo lá no Santiago. Devia estar de graça, né? Deve ter tido alguma promoção que eu perdi. E aí tava todo mundo lá e você trabalhando. Adianta? Não adianta, gente. O que adianta ter 30 dias de férias e não ter dinheiro? Eu prefiro ter 15 dias de férias, eu prefiro ter uma semana de férias com muito dinheiro para eu ir para qualquer lugar do mundo que eu quiser. Eu quero passar uma semana em Roma, eu posso, né? Eu posso, eu tenho dinheiro para isso. É muito melhor. Então, de que adianta ter todas as regalias que a gente tem no Brasil se você não tem dinheiro para sustentar essas regalias? Um monte de feriado. Adianta? Não adianta, gente, não adianta. Então, tira isso da sua cabeça, porque a gente é mal acostumado no Brasil. E por um tempo, isso vai ser suficiente. E aí, na hora que não for mais suficiente, falar, não, agora eu quero ter direito a todos os meus feriados. Quando você chegar nesse ponto, talvez seja a hora de você empreender, ter seus próprios clientes, de ter a sua liberdade, que essa, para mim, é a grande vantagem de você ser empreendedor. A segunda vantagem de ser empreendedor, a terceira, a quarta, já me perdi aqui nas contas, é você não ter limite de faturamento. Depende só de você. Por quê? Enquanto você trabalha para uma empresa, por mais que você ganhe por hora, você tem um limite de horas. Você tem no máximo 24 horas por dia, igual a todo mundo. Mesmo assim, você não vai conseguir trabalhar 24 horas por dia, você vai ter um limite ali de esgotamento físico para você não ter um burnout. Mas vamos supor que você trabalhe 10 horas por dia, né? Porque você quer ganhar um dinheiro a mais, 10 horas, 11 horas por dia, faz hora extra no sábado. Cara, vai chegar uma hora que você vai ter um limite, você vai ter um teto, você não vai conseguir passar daquela carga horária. Então, esse teto vai chegar num valor tal. Por quê? Que você vai multiplicar aí o valor da hora com a quantidade de horas, você não vai conseguir passar daquele teto. Se você é empresário, céu é o limite. Por quê? Porque você pode estruturar a sua equipe a ponto de ter uma equipe que vai dar conta, um workflow, né, um fluxo de trabalho redondinho, porque você vai treinar todo mundo, vai ter template, vai ter processos, um gerenciamento de projeto exemplar, gerenciamento da empresa, que você vai conseguir ter uma demanda aí de 10 projetos entrando ao mesmo tempo, 10 projetos por mês, 15 projetos. Eu conheço uma empresa, inclusive de uma arquiteta brasileira, que ela trabalha
com projetos só em Massachusetts. Agora eu acho que ela está até expandindo para outros estados. E ela já chegou ao ponto de fazer 20 casas por mês. E ela é muito boa de gerenciamento. E ela trabalha com uma equipe toda organizada. Tem processo para tudo. Tem checkout, tem checklist, tem tudo. Né? O checklist é quando você começa, o checkout é quando você confere lá no final se foi tudo feito mesmo. Enfim, tem processos, organização da empresa, estrutura da empresa. Aí sim você consegue crescer. Então, tudo tem ônus e bônus, mas você precisa entender que não dá para começar com os dois juntos. Ju, eu quero tudo. Eu quero ser contratado por uma empresa, mas eu também quero empreender. Vão ter pessoas, sim, que já vão estar prontas para empreender. São pessoas que já têm network, que já têm contatos nos Estados Unidos, que já têm lá um irmão, uma pessoa que trabalha na construção civil que pode já ajudar ali com os teus primeiros clientes, a captar os clientes, vai ajudar ali no processo, na prefeitura, enfim. Vão ter pessoas que já vão conseguir empreender logo de cara, porque são pessoas que já estão ali à frente em relação a alguns passos. Agora, quem está começando do zero, como eu comecei 4 anos atrás, eu faria exatamente o que eu fiz, que é entrar para uma empresa para ganhar experiência, para ganhar confiança, para dominar todo o processo, para entender todos os agentes, sabe, os stakeholders, que são todas as interfaces, todos os agentes, todas as pessoas que você vai ter que lidar ao longo de cada processo, né? O cara da obra, como eu lido com ele, como eu lido com a pessoa da prefeitura, como eu lido com o cliente, como é que eu lido com a coordenadora, como é que eu lido com os fornecedores, como é que eu lido com a loja. Tem um monte de stakeholder, tem vários stakeholders aí nesse processo que você precisa conhecer como criar essas relações. Quando você dominar todo esse processo, que é o que eu fiz e o que eu faria novamente, aí sim, eu me sinto preparada, porque agora eu domino. Quer dizer que eu não vou ter nenhuma surpresa no meio do caminho? Claro que não. Eu posso ter surpresas e terei. Por quê? Porque os desafios são constantes, porque hoje eu empreendo. Mas até então, eu precisava conhecer tudo, eu precisava passar por uma empresa para analisar como essa empresa funciona, para entender tudo isso, aí sim, sentir confiança de caminhar sozinha. E nem estou sozinha, eu tenho uma sócia, não estou sozinha. Eu tenho uma sócia, eu tenho uma equipe, né? Eu sozinha eu não daria nem conta, não dou conta do tamanho, do volume de trabalho que eu tenho hoje de gerenciar os cursos, de gerenciar os projetos, de gerenciar a equipe, de gerenciar muita coisa, não tem como. Então eu tenho uma estrutura por trás, mas não foi assim que eu comecei. Então entenda esses dois lados, para que você veja como você se vê hoje. Comenta aqui para mim, deixa nos comentários desse vídeo, desse episódio, como você se vê hoje. Não é como você está no Brasil hoje, tá? Não é se você está contratado no Brasil. É como você se vê nos Estados Unidos, como você se vê começando. Você se vê empresário, captando seus próprios clientes, empreendendo, abrindo a sua empresa. E detalhe, tá? Não precisa abrir empresa nos Estados Unidos. Você pode continuar com o seu CNPJ do Brasil. E tendo CNPJ no Brasil, você pode ter cliente do mundo inteiro, da China, Estados Unidos, na Europa. Enfim, isso não é problema algum. Eu vou gravar um vídeo, vou fazer isso depois, explicando certinho como esse processo funciona, tá bom? Então, é muito mais fácil do que você pensa. Então, comenta aqui para mim se você se vê como empresário ou se você vê como um funcionário, como uma empresa contratada. Não existe CLT nos Estados Unidos, tá? A forma de contratação é diferente, mas é contrato. É um contrato, você vai ser funcionário da empresa. Vai prestar um serviço, mas exclusivamente para aquela empresa. Ou para 2 empresas, eu tenho arquitetos, alunos que trabalham em 2 empresas, 3 empresas, e aí eles dividem as cargas horárias, tá bom? Enfim, tem vários modelos de trabalho. Comenta aqui para mim se você ficou com alguma dúvida, tem alguma outra coisa que você quer que eu fale sobre esse assunto. Comenta aqui que eu vou responder todo mundo. E também posso trazer mais vídeos sobre isso, aprofundando outros assuntos que você também quiser e tiver interesse, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.